Oi? Transição cidade-campo, adaptação cultural. Vamos continuar falando um pouco disso. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Quem está com a gente hoje é o Kronos Quartet, Philip Glass e Kronos Quartet. Vamos falar um pouco mais, dando sequência no vídeo anterior, sobre o choque cultural, as adaptações culturais, como é que funciona essa história. Vou contar alguns causos também, mas eu vou teorizar um pouco aqui também. Se a gente entender cultura como um conjunto de conhecimentos e de experiências que nos permitem ter uma vida mais tranquila em função do ambiente onde a gente está, aí a gente consegue entender algumas coisas e consegue também baixar um pouco a bola, né? Achando que porque a gente tem instrução, a gente tem cultura. Uma coisa é diferente da outra. Você tem instrução, você ter o ensino médio, graduação, né, pós-graduação, etc., não te faz ter uma cultura melhor do que quem mora na zona rural ou de quem mora no interior, seja lá onde for, cidade pequena ou periferia das cidades. Não é isso. A cultura é outra história. A cultura é muitas vezes um conhecimento que passa de gerações para gerações, mostrando para a pessoa que vive ali naquele lugar como é que ela tem que fazer para se adaptar e para ter uma vida mais tranquila. É um conjunto de códigos que muitas vezes são bem diferentes dos códigos tecnológicos, por exemplo, que a gente aprende na cidade. Vou dar alguns exemplos. Estamos lá na década de 90. 70, lá na década de 90, São Tomé das Letras. Ainda não tinha energia elétrica está chegando nas residências, e antes mesmo de ter energia elétrica, o pessoal já ia na cidade, lógico, né? E as televisões, os televisores na cidade. Antes de chegar a energia elétrica, as casas da roça já estavam com TV. É uma questão de status? Não sei. Mas era assim que funcionava. Chegou a energia, ligou a televisão. Isso eu acompanhei. Até então, era super comum as pessoas, no final da tarde e início da noite, já jantou cedo, iam uma nas casas das outras para estar junto. Contar causo, contar prosa, trocar ideia, conversar, ou às vezes simplesmente ficar na beira do fogão, quentando fogo, como a gente dizia. A presença era importante. De vez em quando, um ou outro, lá na região tinha um que tinha uma televisão. E às vezes chegava um monte de gente da roça para acompanhar as coisas da televisão. Especificamente, vizinho onde eu morava nessa época, o rapaz comprou a televisão. E assistindo o programa, eu gostava de assistir o jornal junto com eles. E aí, às vezes, vinha uma conversa assim: ô Evandro, mas aquele cara que falou não sei o quê, eu não entendi por que ele está falando isso ali agora. Eu demorei um pouco para entender, até que eu saquei qual que era a história. Olha só, código que a gente está acostumado, plim, plim. Pronto, você sabe que está iniciando um bloco de comerciais ou está terminando um bloco de comerciais. O pessoal que tinha acabado de comprar a televisão não sabia desse código, não tinha esse código. E o que acontecia? Vinha o plim-plim, a novela se misturava com o comercial, que se misturava com o jornal, era tudo uma coisa só. Não fazia parte da cultura daquele lugar. Eles demoraram um tempo até entender isso. E aí você vai dizer que por conta disso era um povo sem cultura?
opa, tem outro lado. Não estamos pensando cultura facilitando a vida no lugar? Então, olha o outro lado da história. Restos de comida, uma janelinha na frente da pia. Talos de couve, não sei o que, jogado para o lado de fora. Aí você ia olhar do lado de fora, a galinha estava comendo aquilo. Ou o porquinho estava comendo aquilo. E depois a galinha produzia os ovos voltavam para dentro de casa. Ou a galinha era morta e voltava para dentro de casa e virava alimento. Os caras estão fazendo há séculos a ciclagem de nutrientes, que só agora a gente começa a falar disso. Percebe? E aí o pessoal não tem saneamento, não tem banheiro. Verdade, década de 90. O pessoal saía da casa, ia atrás da bananeira, fazia suas necessidades fisiológicas, seu cocô. Na sequência a galinha ia lá, comia. E na sequência eles comiam os ovos ou comiam a galinha. Ciclagem de nutrientes, gestão de resíduos e sistema de tratamento de efluentes. Fala a verdade. E aí você achando que é um bando de gente ignorante? Caramba! Aí você vai e estuda, e a permacultura, por exemplo, traz a ideia do bason, o banheiro seco. Que o que é? Você vai fazer suas necessidades fisiológicas lá na casinha, joga a serragem, faz o composto e pronto. Outra coisa que eles faziam, se não jogava a comida pela janela, para as criações que estavam lá fora, ou fazia as duas coisas ao mesmo tempo, o excesso daquilo ia para a horta e enterrava aquilo. De maneira que as hortas sempre com produto de primeira qualidade. Sempre estercadinho, verduras bonitas. E hoje a gente aprende na escola o que esse pessoal já fazia há milhares de anos. Terra preta de índio, lá na Amazônia. Comunidades indígenas tradicionais vivendo no mesmo lugar durante anos ou décadas, formando camadas espessas de solo orgânico que só existem nesses lugares. A modificação que o homem faz do ambiente. Aí hoje você volta, né? Mais uma, que eu fui entendendo. Por que o pessoal corta as árvores todas? Isso eu peguei numa conversa sem querer, tendo com a moradora do lugar. Ela dizendo, antigamente isso daqui era tudo fechado, era uma mata danada, e tinha bicho, tinha onça que vinha para cá. Agora não, agora está tudo limpo, está tudo bem. Olha como é que é a história. Em roda da casa, tinha que tirar a mata toda para poder ver o bicho de longe, antes que o bicho chegasse. Era uma ameaça. A onça, o lobo, era uma ameaça. Tinha que tirar a mata, que é para poder ter a vista e não ser pego de surpresa. Está errado? Percebe? Aí você volta hoje, nessa mesma casa, com a interação que teve com a população. Então, volta um pouquinho no banheiro. Né? Aí a gente resolveu dar uma grande festa, mas não tinha banheiro no lugar. Nós levamos o banheiro para a roça naquela época. Fizemos um buraco no chão, a casinha, e o pessoal pôde usar aquilo. O filho desse casal, que era vizinho nosso, aliás, a gente que morava, né, numa casa que eles cederam para a gente, esse rapaz, por conta dele, fez uma outra casinha, arrumou as coisas, aí com o passar do tempo, construiu-se o banheiro. Isso a gente pôde levar de conhecimento. Né? E hoje, aquela história de tirar a mata toda.
Hoje a coisa já mudou de figura. Com o conhecimento que a gente levou, a gente que eu digo, né, esse monte de gente que foi chegando no lugar. Hoje, você quer conhecer de agrofloresta e quer conhecer de um sistema agroflorestal, vai lá na casa dessa senhora que eu estou dizendo. Não vou dizer os nomes, né? Não conversei com eles antes para pedir autorização, mas vai lá ver como é que é. Sistema agroflorestal implantado por ela, com conhecimento dela, das condições que o local tem, a cultura dela permitiu ela criar uma coisa que hoje, se eu quisesse aprender sobre sistema agroflorestal e agrofloresta, eu ia lá conversar com ela e aprender com ela. Bom, aí, o vídeo já ficou grande outra vez, eu acho que ainda tem mais uns 2 ou 3 vídeos, talvez, para a gente abordar em relação a esse assunto. Se estiverem gostando, dá um clique, um like, um joinha, um gostei, se inscreve no canal, né? Manda para a gente algumas sugestões, o que você quer saber sobre essa transição cidade-campo. Se de repente eu puder contribuir, colaborar com algum conhecimento, alguma informação, alguma dica, com prazer. Grande abraço e até a próxima!